segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Pai, louvado seja o teu nome por esta noite. Sua palavra foi lida e ela agora vai ser exposta. E eu rogo que o Senhor usa a minha vida, usa a minha mente, usa o meu corpo, usa tudo em mim neste momento para louvor do seu nome e ministrar o seu povo, edificando, consolando, confortando, instruindo, confrontando e despertando para louvor do seu nome que é santo. Eu rogo no nome do teu filho Jesus é que eu oro. Amém e amém. Pode retomar o seu assento. O nosso reverendo não está presente hoje, porque ele está viajando, mas no domingo ele já estará conosco para juntos cultuarmos ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos falando às quartas-feiras sobre restauração. E a minha intenção esta noite é pensar com os irmãos sobre a restauração da identidade e a consciência da nossa missão, como está aqui no nosso telão. Eu penso, enquanto cristão e também enquanto pastor, que observa, analisa a igreja do século XXI, que uma das coisas que nós devemos, enquanto igreja, restaurar é a questão de quem nós somos. E uma outra questão que nós devemos, se não restaurar, no mínimo repensar, é a consciência que a igreja precisa retomar da sua missão. O que é isso? Enquanto cristãos, nós devemos entender que nós estamos aqui, e estamos aqui com pessoas que foram comissionadas. Portanto, nós estamos aqui com uma missão. Não estamos aqui só por estar. E o estilo de vida que nós temos, ou então a intencionalidade do nosso viver, revela a consciência que cada um de nós tem da sua missão. O que isso quer dizer? A forma como eu vivo, a intencionalidade das minhas atitudes, do meu estilo de vida, da forma como me relaciono, das minhas prioridades, revelam a consciência que eu tenho da missão que me foi confiada, ortograda e comissionada. Em outras palavras, a gente precisa, com muita frequência, estar se perguntando quem nós somos, onde estamos e por que estamos aqui. Enquanto igreja, nós temos uma identidade. Aqui eu vou falar enquanto cristãos, nós temos uma identidade. E enquanto cristãos, nós estamos no mundo. E enquanto cristãos, nós temos uma razão de por que estamos aqui. E a minha mensagem gira em torno disso. A nossa identidade enquanto cristãos e filhos de Deus, o contexto em que estamos inseridos, o mundo em que vivemos, e o porquê, a razão, a missão de por que estamos aqui. É fundamental que nós tenhamos uma consciência de que nós estamos aqui com uma missão. Sim, o vir à igreja, nós viemos à igreja porque é um lugar em que nós somos o quê? Alimentados, lembrados, edificados, encorajados a dar sequência a essa missão que nos foi incumbida. E a igreja do século XXI, ela precisa restaurar a consciência de que nós somos missionários neste mundo. João 21, versículo 22, Cristo diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
o nível baixo daquele pessoal, que estavam arrogando para eles mesmos certo prestígio, mas ensinando coisas que não honravam o Senhor, bem judaizante. Mas não era apenas o seu ensino que era contrário ao Evangelho, era também o seu estilo de vida. E a gente vê isso aonde? Nos versículos 17, 18, 19. No 17, Paulo diz: olha, irmãos, sede meus imitadores, e também observem aqueles que têm vivido de acordo com aquilo que temos instruído. E no 18 ele vai dizer: por quê? Eu já vos falei isso, mas eu repito, tem muitos que se tornaram inimigos da cruz de Cristo pela forma como vivem. Os inimigos da cruz de Cristo são inimigos da cruz de Cristo por duas razões. Primeiro, pelos ensinos que contrariam a cruz. E segundo, pelo estilo de vida que em nada honra a cruz. E então Paulo, nos versículos 19, vai descrever o que é, qual era o estilo de vida deles, que faz Paulo categorizá-los como inimigos da cruz de Cristo. E ele diz: esses homens são o quê? São homens que fizeram do estômago, do ventre, seu Deus. Segundo, esses homens são o quê? A glória deles é para a confusão deles mesmos. Em outras palavras, eles se orgulham daquilo que é vergonhoso. Eles se honram, têm honra naquilo que é desprezível. E terceiro, eles pensam apenas naquilo que é terreno. Os inimigos da cruz de Cristo são inimigos da cruz de Cristo por quê? Segundo Paulo, primeiro, porque eles fizeram do estômago seu Deus. Segundo, porque eles se gloriavam daquilo que é vergonhoso. E terceiro, porque eles pensavam apenas naquilo que era terreno. E no versículo 20, Paulo vai apresentar-lhe um contraste. Ele descreve o inimigo da cruz de Cristo, seu estilo de vida, e no 20, então, ele diz: mas, diferente destes, ao contrário destes que eu acabei de falar, ao contrário destes que eu estou mencionando aqui, nós somos cidadãos dos céus. Ao contrário dos inimigos da cruz de Cristo, nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Quando Paulo diz isso, nós somos cidadãos dos céus, o que é que Paulo está falando? Aqui tem duas coisas. Primeiro, tem a ver com a nossa identidade. E segundo, com a nossa missão. Como? Eu explico. Quando Paulo diz que nós somos cidadãos dos céus, ele está usando uma linguagem que é muito contextual à igreja e principalmente à cidade de Filipe. Por quê? Porque Filipe é uma cidade que fica ao norte da Grécia. E agora, nesse contexto, pertence o quê? Ao Império Romano na província da Macedônia. E como é que Roma conquista Filipe? Em 32 a 42 a.C., Júlio César empreendeu algumas batalhas na região da Grécia, nesta região de Filipe, com muitos soldados. E Júlio César morreu. E seus generais, como Otaviano e também Antônio, se viram com muitos soldados ali na região de Filipe. E tinham que voltar para a capital do império, que era Roma. Só que não faria muito sentido levar aqueles homens de volta para Roma. Por quê? Porque não teria emprego para eles. Poderia representar muitos problemas. Então, o que eles fizeram? Decidiram dar Filipe como cidade para estes soldados romanos morarem. E depois, muitos outros soldados veteranos também voltaram para Filipe e seus parentes. Quase 100 anos depois, Paulo escreve a esta igreja. E os que estão nesta igreja são, na sua maioria, o quê? Descendentes de quem? De romanos. Quando ele diz que nós somos cidadãos dos céus,
semelhante a dizer: nós somos ou vocês são cidadãos romanos. O que é isso? Vocês moram em Filipe, mas vocês são cidadãos romanos. Então Paulo usa essa realidade social daquela cidade, daquele povo, para falar de que eles estavam em Filipe, mas eram cidadãos do céu. Assim como socialmente vocês estão em Filipe, mas são de Roma, nós, enquanto cristãos, estamos no mundo, mas nós somos do céu. Estamos no mundo, mas a nossa cidadania, a nossa identidade está no céu, está em Cristo. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E a igreja do século 21, ela precisa restaurar essa percepção da sua identidade. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Embora moramos aqui, embora habitamos aqui, a nossa cidadania é celestial. Nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Isso implica em quê? Isso implica que o romano que mora em Filipe não vai aqui, pelo menos no texto, não vai voltar para Roma e morar. Implica em quê? Já que agora a gente mora em Filipe e somos romanos, ao invés de ir morar em Roma, nós temos que trazer a cultura de Roma em Filipe. Isso quer dizer o quê? Que o romano que está em Filipe agora deve fazer o quê? Trazer a religião de Roma em Filipe, o culto ao imperador. O romano que está deve fazer o quê? Tem que fazer com que a influência cultural de Roma expanda em Filipe. Eles vão morar agora em Filipe, eles estão em Filipe, mas eles são romanos. E a missão que o imperador dá a eles, qual é? É fazer com que Filipe vire o quê? Uma colônia romana. Um pedaço de Roma, onde se adora o imperador, onde a cultura romana é uma realidade. É isso que aqui entra a nossa missão. Identidade, somos do céu. E qual é a missão? Enquanto Cristo não vier nos buscar, não devemos jamais olhar para cima como quem está desesperado. Está tão difícil, vem logo Cristo. Não, enquanto não voltamos para a nossa cidade, a nossa missão é trazer o quê? É fazer com que a cultura do céu, a realidade do céu, a mentalidade do céu se expanda neste mundo por meio de nós. O romano que mora em Filipe, ele deve fazer com que a cultura romana chegue em Filipe, cresça em Filipe, se expanda em Filipe. Assim também o cristão que está no mundo, enquanto Cristo não vier, é nossa missão fazer com que a cultura do céu, o reino de Deus, se expanda onde quer que nós estivermos. Essa é a nossa missão. Não é fugir para o céu enquanto o céu não vier, enquanto Cristo não vier e nós estamos aqui. A cultura do céu vai ser manifestada, vai fluir neste mundo por meio de nós. Essa consciência não pode faltar em nós. E nós temos que viver intencionalmente, estudar intencionalmente, trabalhar intencionalmente, casar intencionalmente, fazer tudo o que fizemos com uma intenção final. Qual? Fazer com que a cultura do reino que nós pertencemos se expanda onde quer que nós estivermos. Na minha relação amorosa, nas relações contratuais, nas relações de amizades, nas relações familiares, eu tenho que fazer tudo isso com essa intenção. Eu sou do céu, estou no mundo e eu tenho uma missão. Portanto, a forma como eu estou vivendo, as minhas prioridades mostram se eu tenho consciência de que eu sou um missionário.
Eu vim dizer a você esta noite: você é um missionário. Você é uma missionária. Mas eu não estou na Turquia. Você é um cidadão do céu em Londrina. E é nossa missão fazer com que essa cultura do reino de Deus se expanda nesta cidade chamada Londrina. Em outras palavras, nós somos a visibilidade do reino de Deus que ainda é invisível para muita gente. Deus quer, sabe fazer o quê? Que através de nós, aquilo que é futuro seja antecipado um pouquinho. Digamos, se a gente viver na terra como redão do céu, nós estaremos trazendo o céu dia após dia no mundo em que estamos vivendo. Se a gente viver de acordo com aquilo que é nossa identidade, cada vez que a gente viver, caminhar assim, é um pouquinho do céu entre nós. E poderemos então dizer: o céu é aqui. Não porque não cremos no seu futuro, mas é porque quando vivemos como quem é do céu, é trazer a cultura do céu para aqui. E então ali estão fazendo o quê? Orando, ou então vivendo a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Toda vez que a gente vive neste mundo como cidadão do céu, é o que? É o reino de Deus que está se manifestando no mundo em que nós estamos. Portanto, tenha consciência de quem você é e tenha consciência de quem você é implica em quê? Em missão. E como é que a gente conseguirá, no mundo em que estamos, viver de forma que a cultura do reino de Deus se expanda neste mundo? Como é que a gente consiga viver como cidadão do céu no mundo e consigamos fazer com que essa cultura do reino de Deus avance? Vamos pensar aqui em algumas coisas desse texto que eu li. A partir do contraste entre os inimigos da cruz de Cristo e o cidadão do céu. Se quisermos cumprir esta missão que nos foi incumbida, nós temos que viver. E como é que vive alguém que é do céu? Como? Está aqui Filipenses 3:19. Ele diz: olha, o inimigo da cruz de Cristo fez do ventre seu Deus. A palavra ventre, a ideia aqui de Paulo é o que é? É desejos carnais. O inimigo da cruz de Cristo é alguém que faz dos desejos da carne o seu norte, o seu centro, o centro da sua vida, o seu desejo, o seu anseio. O inimigo da cruz de Cristo, o que ele deseja, aquilo que o norteia, é o seu ventre. Ele vive para satisfazer o seu ventre, a sua carnalidade, o seu eu. Se o inimigo da cruz de Cristo vive centrado no seu ventre, centrado no que é carnal, centrado no seu eu, centrado em si mesmo, o cidadão do céu vive como? Vive dizendo: eu já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, a vida do Filho de Deus. Quem é do céu não vive mais para si mesmo. Quem é do céu morre para si mesmo, morre para ele mesmo, morre para a carne, morre para o seu eu e deixa com que Cristo viva em si e Cristo reina em sua vida. O mundo em que nós vivemos, como é que ele vive? Desesperado para satisfazer a carne. É só você olhar o acesso a site de adultos triplica, quadruplica, porque o mundo vive o quê? Desesperado, norteado pela carnalidade. As músicas estão cada vez mais erotizadas. Por quê? Porque vocês querem o quê? Satisfazer os anseios carnais. É só você olhar, os pregadores estão por aí na internet, alguns deles, qual é o anseio? É a teologia do coaching, que é o eu do homem, você é o cara, para quê? Para que nós queremos o quê? Alimentar o nosso eu. Mas nós que somos do céu,
O que nos norteia não é a satisfação da carne. O que nos norteia, a nossa satisfação está em quem? Em Cristo Jesus. Nada satisfaz nossa vida senão Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha consciência de quem você é. Não deixa que os padrões do mundo, da carnalidade, norteia o seu viver. Nós somos chamados a morrermos para nós mesmos, a morrermos para o eu e deixarmos Cristo viver em nós. O nosso anseio está em Cristo. O nosso anelo é Cristo. A nossa satisfação, ela é plena. E eu, Paulo, segundo a justiça da lei, sou quem? Irrepreensível. Digamos, eu poderia me gloriar em tudo isso, mas sabe o que é? Eu considerei tudo isso estérico, fezes. Por quê? Porque a minha glória não está no título, a minha glória não está nos feitos, a minha glória está em quê? Em conhecer a Cristo plenamente. Está em quê? Em obedecer a Cristo. Está em quê? Em andar como Cristo. Está em quê? Em seguir a Cristo. Enquanto inimigo da cruz de Cristo, a sua glória está naquilo que é vergonhoso ou naquilo que é palpável e material. Aquele que é do céu, a sua glória está em Cristo, está em ser como Cristo, está em falar como Cristo, está em revelar a Cristo. A glória do cristão é o mundo, está em quê? No mundo, nos filhos, nos pais, nos irmãos, na esposa, no pai. Olhar para nós e dizer: quando eu olho para você, eu vejo Deus em você. A glória do cristão está em parecer com Cristo. Nada é para nós, enquanto cristão, mais glorioso do que revelar Cristo através da nossa vida. É por isso que aquela música, talvez seja a música que eu ouvi nos últimos 15 anos, que mais achei linda. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
Esta é a glória do cristão. A glória do cristão consiste em o Senhor ser conhecido através de nós. Não apenas porque falamos, mas porque a nossa vida parece com Cristo. Mas porque a nossa vida revela Cristo. E eu falo disso e lembro o teólogo pentecostal Raimundo de Oliveira. Raimundo de Oliveira dizia: o ímpio tem 5 evangelhos. O cristão tem 4 evangelhos. O cristão tem Mateus, Marcos, Lucas e João. O ímpio tem 5. Tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João e tem o cristão. O cristão que tem 4, vai ler os 4. Vai ler Mateus, ou deveria pelo menos. Vai ler Marcos, vai ler Lucas e vai ler João. Já o ímpio que tem 5, só vai ler 1. Não lê Mateus, não lê Marcos, não lê Lucas e nem lê João. Sabe quem ele lê? O cristão. E a pergunta é: o que é que estão lendo de Cristo em nós? A nossa glória é alguém olhar para nós e ver Cristo em nós. A nossa glória consiste em sermos luz do mundo e sal da terra. Esta é a nossa glória. E Paulo diz: olha, eu vos digo algo que é, não quanto a mim, versículos 13 a 14, quanto a mim, não é que eu já tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Qual é o alvo? Está prosseguindo para onde? Em se tornar como Cristo é. Meu irmão, esta deve ser a perseguição, a preocupação, o anseio de todo cristão. Todo cristão verdadeiro precisa querer crescer em Cristo. Todo cristão verdadeiro precisa querer parecer com Cristo. Todo cristão verdadeiro precisa ser discípulo de Cristo. Todo cristão verdadeiro precisa ser xerox, cópia de Jesus Cristo de Nazaré. E a nossa glória está nisso, em sermos o quê? Cartas abertas, Bíblias ambulantes, perfumes de Cristo. A nossa glória está em quê? Em o mundo olhar para nós e ver a glória, a graça, a bondade de Cristo na nossa vida. Esta é a nossa glória. Nós precisamos crescer em Cristo. Meu Deus, qual é a vontade de Deus? A gente busca uma série de coisas. Vou até com o meu casamento. A vontade de Deus central para mim e para você, sabe qual é? A nossa santificação.
estão naquilo que é carnal. Se o inimigo da cruz de Cristo, sua mente está cativa àquilo que é carnal, quem é do céu? Sua mente, seu pensamento está cativo aonde? Em Cristo, no que é do céu. É o que está escrito em Colossenses 3:1. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Ou ainda Filipenses 4:8, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é louvável, naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável, nisso pensai. Quem é do céu, sua mente está cativa em Cristo. Eu pergunto, você tem pensado os pensamentos de Deus? Onde sua mente está cativa? O que cativou sua mente? Quem é do céu? Entende quem é e sabe que tem uma missão. Só conseguiremos cumprir esta missão se a nossa mente estiver cativa em Cristo. Se a nossa mente estiver cativa na palavra. É por isso que o cristão precisa fazer o quê? Conhecer a palavra, estudar a palavra, ler a palavra, alimentar a palavra, amar a palavra. Por quê? Porque quanto mais eu tenho a palavra em mim, mais a palavra ocupa lugar na minha mente, no meu pensamento. Porque tem E se alguns bárbaros invadem a cidade de Filipe, fica próximo de Roma, no mínimo 14 a 16 quilômetros do rio Egeu. Então é próximo da capital. Então o imperador viria para quê? Para salvar aquele povo dos ataques. Quando Paulo diz que o nosso Senhor está no céu, de onde virá Cristo para nos salvar? Está falando do quê? Olha, assim como os filipos ou os romanos aqui pensam que se vier algum ataque, o imperador virá como Senhor e Salvador, saibam que Jesus Cristo é muito maior do que isso. O nosso Senhor,
A nossa esperança não está no imperador. A nossa esperança está em Jesus Cristo, que virá do céu como Senhor e Salvador. Isso quer dizer o quê? Aquele que é do céu, ele não olha para a promessa de eternidade como fuga de realidade. Antes, pelo contrário, ele usa isso como fundamento para enfrentar as lutas, as crises da vida, diferente de todo mundo. Por quê? Porque ele sabe, aqui tem luta, tem desafio, tem choro, mas chegará o dia em que dos meus olhos todas as lágrimas serão enxugadas. Portanto, ainda que eu chore agora, eu tenho a esperança no porvir de que naquele dia os meus olhos não terão mais lágrimas. Aquele que é do céu, ele não usa isso como fuga, antes pelo contrário, ele sabe que aqui tem luta, tem enfermidade, o corpo tem debilidades, ficamos doentes, morremos, mas ele usa isso como base para crer que ainda que eu fico doente agora e morra doente agora, chegará o dia em que o meu corpo será transformado em um corpo glorioso, sem mais doença, sem mais dor, sem mais crise. Assim como Cristo é, nós também seremos. Aquele que é do céu, ele sabe que tem morte, ele sabe que vai morrer um dia, mas ele tem uma esperança em que se formos para a França, encontraremos lá o túmulo escrito assim: aqui jaz ossos mortais de Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Se formos para Meca, está lá o túmulo: aqui jaz ossos mortais de quem? De Maomé, fundador do Islamismo. Se formos lá para a Ásia, encontraremos o quê? O túmulo: aqui jaz ossos mortais de Confúcio, Buda. Mas se formos em Jerusalém, no túmulo onde esteve Cristo, encontraremos na placa lá na frente escrito: He is not here. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E o cristão que é alguém que é do céu, ele crê em quê? Assim como Cristo morreu, nós também morreremos e podemos morrer. Mas assim como o túmulo está vazio e ele ressuscitou, assim nós também, ainda que morramos agora, naquele grande dia, no soar da trombeta, ouviremos a sua voz e os que estiverem mortos ressuscitarão. Aquele que é do céu, ele passa por luta, ele morre, tem desafio, mas há uma esperança em seu coração. Tem choro, mas um dia não terá mais. Tem morte, mas um dia não terá mais. Aquele que é do céu, sua esperança está em Cristo Jesus. A nossa esperança não é Bolsonaro. A nossa esperança também é, e Lula muito menos, também não é Lula. A nossa esperança não são os políticos. A nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. E quem é do céu, ele passa por lutas e desafios, mas ele tem que passar diferente de todo mundo. Por quê? Porque isso fará com que alguns perguntam: como é que você enfrenta as lutas assim? Então responderemos: sabe por quê? Porque o túmulo está vazio, porque Jesus está vivo. E se Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Eu creio no amanhã porque Ele está vivo. A minha esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. Eu choro, mas eu posso ter paz e alegria no coração. Por quê? Porque eu entendo que não termina tudo aqui. Se eu capotar aqui, aqui não é o fim de tudo. A nossa cidadania está no céu, de onde aguardamos ansiosamente o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele virá. Ele virá. A nossa esperança está vindo para nos buscar. Se quisermos cumprir esta missão
de influenciar o mundo com a cultura do reino de Deus, temos que viver. Não para satisfazer a carne, temos que viver. Tendo Cristo como nossa glória, temos que viver com a mente cativa em Cristo na palavra. E temos que viver com esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Por favor, entenda. Não é apenas sobre vir à quarta ao domingo. Há uma identidade em nós. Aqui é a embaixada em que nos reunimos como embaixadores todos que somos do reino de Deus. Para quê? Para cumprir uma missão. Aqui somos lembrados, aqui somos encorajados, aqui somos disciplinados, aqui somos repreendidos, aqui somos amados e incentivados a fazer o quê? A entender quem nós somos e a entender por que estamos aqui. E a forma como vivemos demonstra, fala, se você, se eu tenho consciência de que eu tenho uma missão. A nossa missão é a missão de fazer com que essa cultura cresça na cidade de Londrina. Assim como a embaixada de Angola chega no Brasil, tem o dever de fazer conexões Brasil e Angola, trazer a cultura de Angola no Brasil, criando eventos, envolvendo com relações. Assim também nós temos que entender que estamos aqui com embaixadores do reino de Deus, e é nosso dever tornar este reino conhecido com a nossa vida, com a nossa mente, com como falamos, com a forma como nos relacionamos. É nossa missão. Sabe, eu quero orar com vocês e por isso pedir que venha aqui na frente, mas antes explico por quê. Se você está aqui e tem consciência de quem você é, e tem consciência da sua missão de ser embaixador, e sabe que às vezes é negligente, eu não estou falando de sair para ir em outra parte do mundo, não estou falando também de você talvez pregar, isso é indispensável, mas hoje aqui é sobre viver intencionalmente, como quem entendeu que tem uma missão, e minha vida é norteada por essa missão que eu tenho consciência que eu tenho dentro. Se você está aqui e sabe que tem negligenciado isso, e sabe que precisa de uma renovação nesse aspecto, e sabe que isso é algo inegociável, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nos rendamos diante do Senhor e rogamos ao Espírito